E aí pessoal, Guilherme aqui. Nessa aula eu vou estar mostrando para vocês a diferença entre Sum e Sumax aqui na linguagem DAX dentro do Power BI. Qual é a diferença delas e como usar cada uma delas, e em qual momento utilizar cada uma delas e a vantagem de cada uma. Eu vou começar mostrando a fórmula mais fácil e que o pessoal geralmente já conhece, que é a fórmula Sum, que seria a soma. Eu vou fazer uma leve explicação de como ela funciona e como que eu posso fazer a aplicação dela aqui. Eu vou apresentar para vocês o cenário que eu tenho aqui, a tabela, que se trata de uma tabela de vendas normal aqui, que a maioria das empresas deve ter, que seria o valor de venda por produto e a quantidade. A fórmula Sum funcionaria para esse caso eu quisesse saber a quantidade de produtos vendidos. Eu ia pegar essa coluna aqui e eu ia somar todos os produtos vendidos aqui, para eu conseguir o total entre todos eles. Aqui a maioria está todos 10 aqui unidades, mas eu conseguiria, enfim, somar todas essas unidades. E a mesma coisa com o valor. O Sum me responderia a pergunta de qual seria o valor de cada produto somado aqui. Então eu somaria todos os produtos, conseguiria o valor de todos eles, vezes uma unidade só. Só que eu quero saber quanto que deu o valor de venda entre todas as quantidades de produto vendido aqui, a quantidade vezes o valor. Como que a gente faz isso utilizando a fórmula Sum? A gente tem que criar uma nova coluna aqui, teria o valor total de venda, que seria o 10 vezes o 59,99 e assim por diante para todos os produtos aqui. Então, primeiro de tudo, a gente vai criar uma nova coluna. Eu venho aqui, então, nova coluna, nesse ícone aqui. No momento que a gente clicar ali em nova coluna, vai carregar aqui e vai puxar aqui essa fórmula. Coluna igual. Eu vou mudar o nome dela, então, para total de vendas. Total vendas. Eu vou colocar valor total. Valor total de vendas, porque vai ser isso mesmo que ela vai me dizer. Agora eu vou puxar a coluna valor. Conforme eu vou digitando, ela já vai puxar aqui. E eu vou fazer isso vezes... Opa, cliquei fora. Vezes a quantidade. Então, conforme eu vou escrevendo a quantidade, já vai puxar. Aqui é só dar um Enter, então. Ele já vai criar, então, uma nova coluna aqui para mim, que é o valor multiplicado. Então, da quantidade versus o valor. Reparem que vai dar o valor total aqui. E agora sim, eu posso vir aqui, então, no meu gráfico e eu vou criar um cartão aqui. Existem duas fórmulas de fazer a fórmula Sum. Deixa eu pegar o cartão aqui. Eu posso simplesmente aqui, o valor total de vendas e está aqui dentro. Eu posso clicar aqui no valor total de vendas e aqui ele já vai estar com a pré-definição de soma. Então, ele já vai me trazer o valor total da soma, que seriam os 56 milhões aqui de vendas. Mas eu quero fazer isso sem usar essa fórmula aqui que ele já me traz. Eu quero criar, porque existem muitos casos que eu realmente vou ter que criar a fórmula Sum. Então, deixa eu vir aqui, então, vendas, botão direito, nova medida. Eu vou criar uma nova medida agora, então, o total de vendas, Eu vou colocar 0,2 aqui, que a gente simplesmente escreveria Sum, que seria a soma, e agora a gente iria selecionar o valor total de vendas. Valor total de vendas, seleciona a tabela, dá um Enter e agora já vai criar nossa nova medida. Então, se eu trazer agora um outro cartão aqui, deixa eu mostrar para vocês, um novo cartão, vai trazer esse mesmo valor, 56 milhões. Então, reparem que é exatamente a mesma informação. E é dessa fórmula que a fórmula Sum funciona aqui dentro do Power BI na linguagem DAX. Ela soma literalmente toda a coluna. Só que então, Guilherme, vocês podem me perguntar, como que funciona a fórmula Sumax? Ela basicamente faz essa mesma informação, só que ela pega linha por linha. Ela multiplica linha por linha e dá o valor para mim, sem precisar usar essa coluna valor total de vendas. Então, para que ela funciona? Qual que é a vantagem de usar a fórmula Sumax? Com ela, eu não preciso criar uma nova coluna valor total de vendas. Eu posso excluir essa coluna aqui e criar diretamente multiplicando o valor pela quantidade. E ela vai ficar armazenada, essa informação, dentro da minha medida. Dessa forma, como eu não vou precisar criar uma coluna aqui, o meu banco vai ficar mais leve. Sempre tenha em mente que no momento que você adicionar uma nova coluna aqui no Power BI, vai aumentar muito as suas informações do banco, porque vai ter mais coisa para ler. Porque assim, toda vez que você cria uma nova coluna aqui, vai ter milhões de informações, dependendo, claro, do tamanho do seu banco, de informações novas que o tempo todo vai estar escrito aqui, ó, porque eu tenho valor por valor somado aqui, do valor total de vendas multiplicado pela quantidade. E isso vai fazer o seu banco ficar bem mais pesado. E agora eu vou mostrar para vocês como então eliminar essas duas etapas, que seria a etapa da criação da nova coluna aqui, valor total de vendas, e depois somando tudo em uma medida aqui. Eu ia eliminar isso para uma etapa só. Então eu vou mostrar para vocês aqui na prática como que eu vou fazer isso aqui no Power BI. Eu vou selecionar então o valor total de vendas aqui e vou excluir porque eu não vou precisar mais disso. Eu vou excluir então essa coluna aqui. Perfeito. Agora eu vou aqui então criar uma nova medida. Aqui nessa nova medida então eu vou colocar o X na frente só para identificar que é o Sumax. E agora eu vou colocar o total de vendas. Total de vendas.
Nesse momento eu vou puxar então a fórmula SumX e agora reparem que ela vai me pedir dois argumentos aqui, a tabela e a expressão. Nessa primeira tabela a gente vai então selecionar a nossa tabela que a gente quer fazer a soma, ou no caso a nossa nova medida ali que seria replicando aquela coluna, só que agora seria sem fazer ela física aqui no banco, tornando ele mais leve. Então eu vou colocar aqui vendas, que é a minha tabela, no caso de vocês vão colocar de vocês. E aqui eu vou colocar ponto e vírgula porque é o que eu estou usando para separar os meus argumentos. Talvez no de vocês seja só a vírgula. Agora a minha expressão que eu quero utilizar, que seria o valor venda, valor no caso, vezes a quantidade. Agora eu posso fechar aqui o parênteses e a nossa fórmula está pronta. Eu vou dar então um Enter para aplicar. E então reparem que aqui ele não criou uma nova coluna, não puxou uma nova coluna, porque ele ficou só dentro de uma nova medida aqui. É como se ele pegasse então o valor vezes a quantidade e guardasse aqui dentro da minha medida. Ele não vai aparecer aqui no lado, não vai criar aquela coluna, não precisa mais dela. E como que eu posso mostrar essa informação? Seria a mesma forma que o sum. Eu venho aqui então no nosso relatório, reparem que já não está mais funcionando então as medidas que a gente tinha criado antes. Eu vou então, esse total de vendas eu vou excluir aqui. E agora eu vou colocar o X total de vendas. E reparem que então vai dar os 56 milhões, como deu também o total de vendas 2 antes, quando a gente somou todo o valor. Eu vou excluir isso aqui também, porque não vai precisar mais. Excluir do modelo. Sim, aqui eu acho que já vai excluir também o cartão, não, vou ter que excluir o cartão. Então deu os mesmos 56 milhões aqui, na mesma forma que eu tinha utilizado a fórmula sum. Então qual que é a principal diferença entre o sum e o SumX? No sum, você já vai ter que ter uma coluna formada que você quer somar aquele valor. Você vai ter que ter aquela coluna, fazer a fórmula, referenciar a coluna que você quer somar e vai conseguir aquele valor total. Já o SumX, você não precisa daquela coluna criada. Você consegue então multiplicar, no nosso caso aqui, o valor vezes a quantidade e criar, de certa forma, aquela coluna artificial que só vai ficar dentro da medida salva. No nosso caso aqui, o X total de vendas. Não vai ser preciso criar uma nova coluna para depois somar aquela coluna e colocar lá. A gente consegue compilar isso em uma etapa só, fazendo o banco ficar mais leve, mais rápido e de certa forma até mais rápido no momento que você estiver configurando seus dashboards. Então essa é a principal vantagem entre o SumX e o Sum. Espero que tenha ficado claro, é um pouquinho complexo de explicar, principalmente para quem está começando agora, mas acredite em mim que o SumX é um jeito muito mais prático e eficiente quando você consegue usar. Claro que não é todas as situações que você vai precisar usar, mas quando você tiver que usar uma ou outra, sempre prefira o SumX pela sua otimização do banco ali que você vai estar usando nos seus relatórios. Então seria basicamente isso, pessoal. Deixa aquele like se você gostou da dica, se inscreve no canal caso ficou alguma dúvida. Deixa nos comentários que eu vou estar respondendo todo mundo. Forte abraço e até a próxima.